quero trazer uma palavra reflexiva nesta noite, que tem tocado o meu coração. A gente que põe a mão no cajado, a gente diminui o pique das mensagens. Vocês vão perceber isso. Porque quando a gente é evangelista, a gente quer pregar para ver o fogo cair, aquele negócio. Tudo que você põe a mão no cajado, você diz assim, é muito melhor o povo estar consciente do que afogueado. É ou não é, pastor? Temos aqui alguns pastores. É ou não é, pastor Cândido? 102, versos 6 e 7. Sou igual a um pelicano no deserto. Sou igual a uma coruja na solidão. Espero. Sou como um pardal solitário no telhado. Amém. Pastor, o que é isso? Queridos e amados irmãos, Salmo 102 é um daqueles que a gente para lendo e descobre alguns detalhes espirituais, como a gente vai descobrir nesta noite. Mas para tanto, eu gostaria de trazer a ideia, aquilo que você já sabe. Um pensamento acerca da vida. O que é a vida? À luz da Bíblia Sagrada, senão uma carreira proposta. O escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, ele diz: deixando de lado o pecado que tão de perto nos rodeia e todo o embaraço, prossigamos uma carreira que nos está proposta. O escritor apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 17, ele fala de um tempo de peregrinação. Paulo já vaticina ao irmão Timóteo, no capítulo de número 4 também, na segunda carta, no versículo 7, a seguinte expressão: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então esta sequência de vida, chamada na Bíblia de carreira, proposta, peregrinação, dá-me a entender, e eu posso afirmar, que a vida não é um mar de rosas como a gente pensa. Ninguém aqui vive 100% radiante. Você terá os seus altos, você terá os seus baixos. E basta dias ir e dias vir, você com certeza detectará que a vida é uma caixinha de surpresas. E em sendo uma caixinha de surpresas, eu consegui entender algumas coisas acerca deste pensador aqui, deste escritor, Davi, que escreve acerca desta vida, deste tempo de peregrinação, deste tempo de dureza. Pastor, o senhor quer dizer para mim que a vida é apenas os espinhos das rosas? Não, senhor. A vida é a detecção que você tem de que dias são bons e dias são maus. É tanto que a Bíblia diz: fique tranquilo que vai lhe chegar dias maus. Pensando assim, pensando no lógico, a gente consegue detectar que não é o que eu penso acerca de Deus na vida. Por quê? Porque Deus é Deus na sua essência. Sempre será Deus. Continuadamente o nosso Salvador, o nosso Senhor. Dele sobrevêm-nos grandes coisas, bênçãos, glórias, unção. Deus é Deus, e eu conheço acerca desse meu Deus. Mas no período chamado vida, no período que eu chamo de vida, de carreira, eu não preciso às vezes saber o que é Deus. Eu preciso às vezes saber o que eu sou para Deus. O inteligente aqui, no texto que nós temos acabado de ler, é que o salmista não fala acerca de Deus. Ele fala acerca de si mesmo. E quando é, pastor, que ele insere esse comentário do 102 aqui? Quando é que ele fala acerca daquilo que ele é e não daquilo que Deus é no tempo de vida que ele viver? Ele se coloca diante do papel para escrever isso aqui quando ele está vivendo um dos piores dias de sua vida. Quando foi, pastor?
Foi no capítulo de número 15 do segundo livro de Samuel, quando o seu próprio filho, eu trago aqui um enredo para você compreender, o seu próprio filho Absalão, levado por uma conversa de um capitão da guarda, diz assim: eu sou maioral aqui, eu mando. Meu pai é o rei, mas eu boto a mão no arado, eu faço o negócio acontecer, o exército está comigo, os anciãos ainda não estão comigo, mas provavelmente já estarão, eu sou o bambambam. E no que ele diz, eu sou o bambambam, o diabo perpreta o seu coração, entra dentro do seu coração e diz assim: toma o reino para você. Você está com a mão na força, porque o exército está contigo, Absalão. Vence, vence e deixa seu pai desfalcado. Seu pai é um velho, é rei. Mais dia, menos dia, ele cairá e é você que vai assumir. Então, já que você tem que assumir, assuma de uma vez. E aí, Absalão passa os carros à frente dos bois. E chega-se diante do capitão e diz assim: vamos tomar Israel. E quando ele diz, vamos tomar Israel, alguém leva a conversa ao rei, o velho rei, que inteligente, ao invés de dar um pulo e dizer, vamos lá, ele diz assim: reúne os velhos e digam que se cubram de pano de saco e subam comigo às montanhas, e subam comigo para chorar no meio do deserto. A Bíblia nos diz que Davi, e é o pior versículo da Bíblia que eu acho, na ideia de Davi, olhando para Davi, e subia o monte das oliveiras, olhando para trás e chorando. Capítulo de número 15, de 2 Samuel, versículo de número 30, veja depois. Ele subia olhando para trás e se lastimando, dizendo: Deus, eu fui apunhalado pelo meu próprio filho, e agora, Jeová? E aí quando ele sobe, está lá quase no sopé, a multidão com ele de velhos, de anciãos. Chega lá em cima, ele detecta que 2 inteligentes e espertos do reino roubaram a arca. Pegaram a arca porque disseram assim: a gente não fica com Absalão, a gente vai ficar com o velho, porque o velho é homem de Deus. Só que a gente vai trazer a presença do Senhor com a gente. Pode ele querer ou não, vamos levar. E no meio de uma multidão, Jefinho, 2 pegaram a arca e subiram. O rei ia na frente, a multidão de velho atrás e a arca do Senhor sendo subida. Quando Davi acorda e diz: vocês trouxeram a arca, ele diz: só a presença de Deus tem que estar com a gente está com Deus, vamos trazer. Ele diz assim: o povo não pode sofrer a falta da presença na cidade. Voltem e devolvam a arca, porque a arca não pode sair da presença do Senhor. A arca tem que ficar na cidade. Não é porque eu estou em quesilha, em detalhe, com um parente ou com um ente querido, não. Que a arca terá que vir comigo, não. Deus é na minha vida, é. Deus é Senhor, mas a presença fica no lugar estabelecido. Os meninos falam: tá bom, o senhor ainda é rei, então vamos devolver a arca. Só que tem um detalhe: os meninos eram levitas, e para tirar a arca de dentro do lugar santíssimo era simples, era pegar a arca e tirar. Agora, para entrar no lugar santíssimo, a Bíblia só fala de entrar no lugar santíssimo. A Bíblia nunca diz, Davi, irmão Joãozinho, de sair do lugar santíssimo. Entrar é uma coisa, é simplesmente fácil. Agora, sair do lugar santíssimo é outra difícil. Entrar, a gente traz a presença, coloca lá. Mas para sair, a gente sai de mãos vazias e deixa a presença. Agora eles saíram com a presença. Como é que seria voltar com a presença? Como é que seria entrar com a arca escondidos? Porque se o exército de Absalão vê, mata. Se o exército de Joabe, amigo de Absalão, vê, morre todo mundo. Principalmente os que roubaram para ajudar o pai de Absalão. E eles esperam durante 3 meses, segundo o relato. Esperam uma oportunidade de devolver a presença, de devolver a arca. Mas isso fazem. Enquanto fazem, Davi está lá em cima dizendo: eu só continuo a jornada, eu só continuo a peregrinação quando vocês voltarem e me disserem: a arca está no lugar seguro. Aí o inteligente é que Davi começa a escrever. Escreve o 102. E ele escreve o seguinte: olha, é nesse deserto, junto com os velhinhos, olhando para a cidade, chorando, me lastimando, que eu não quero saber acerca da presença de Deus. Deus é Deus e manda, e se isso aconteceu, é detalhe com Ele. Mas eu quero dizer que eu, nesse lugar, no deserto, junto com os velhos,
sou igualzinho um pelicano no deserto. Ele escreve isso, pastor, sim senhor. Por quê? Porque ele detecta que ele está fora do seu habitat natural. Como? Pelicano, irmão, é ave marítima, Jefinho. Pelicano é a ave que fica no meio da água. Agora, um pelicano no deserto. Primeiro, o que ele vai comer lá? A base alimentar de um pelicano é peixe. Deserto tem peixe? É tanto que Deus manda uma providência usando Barzilai, que trata eles até com manteiga. Vai lendo, depois você vai ver. Por quê? Porque Deus cumpre o desejo deste pelicano no deserto, até ele estando fora do seu habitat natural. Então o negócio não é Deus, o negócio sou eu. O que eu sou no meio desta prova chamada vida? Já parou para pensar nisso? O que eu sou nesse período chamado vida que eu estou passando aqui? O que eu sou nessa peregrinação? Eu sou um pelicano no deserto. Eu estou fora do meu habitat natural. Como é que você prova isso, pastor? Algum crente aqui nesta noite pertence ao país chamado Brasil ou ao país chamado Estados Unidos? Eu não. Eu pertenço ao país chamado céu. Eu sou celestiano. E aqui nessa terra eu só estou por um tempo. Nessa terra não é o meu habitat natural aqui. Eu estou aqui existe suprição, mas não é o meu habitat natural. O meu habitat natural é o céu. É por isso que Paulo fala assim, olha, pensai nas coisas de cima, fazei as coisas de cima, porque ele não é daqui. Pastor, o senhor é dos Estados Unidos agora? Não. O senhor é de Botucatu? Não. O senhor é do Brasil? Não, senhor. Eu sou do céu e eu estou fora do meu habitat natural. Eu sou peregrino e forasteiro na terra. Tem algum peregrino e forasteiro aí? Tem algum? Tem. Agora, um detalhe. O pelicano, ele é uma árvore que tem, uma ave que tem, querido, um papo muito grande. E o que o papo dele tem? Tem restos. Restos? É, sim, senhor. Deus só põe pelicano no deserto. Por quê? Porque pelicano tem restos de um tempo que ficou para trás, que o ajudou a ser edificado. E quando ele está no deserto com fome, ele regurgita alguma coisa e come um pouquinho. Pastor, que prova bíblica o senhor tem para isso? O problema não foram as 5 virgens sem o azeite. O problema foi que 5 não tinham reserva de azeite. Crente tem que ter reserva. Crente não é simples e puramente vir aqui, chegar, glorificar, adorar e acabou, não. Crente tem que ter reserva, irmão. Vai que você dobra a esquina, tem um endemoniado para você expulsar o demônio e a reserva acabou aqui no culto. Vai que você vai na casa de alguém e Deus precisa usar a sua mão para tocar em um enfermo e esse ser curado. E você não tem no reserva, acabou para você. Eu, Davi, sou igualzinho um pelicano nesse deserto. Eu olho para a cidade e eu choro. Eu me lamento junto com os anciãos e com os velhos. Mas eu vivi um período aí onde a cidade era infestada da glória do Deus Todo-Poderoso. Um dia de tanta glória, Davi diz, um dia de tanta glória eu tirei a roupa e fiquei seminu, fiquei desnudo, fiquei apenas com uma sunga, dançando ao meu Deus e glorificando a Ele, porque tamanha era a presença do Senhor naquele lugar. Ei, eu tenho reserva. Davi poderia dizer, o meu Deus a quem eu sirvo não quer que eu entre nesta peleja contra o meu próprio filho. Esta peleja, o meu Deus pelejará por mim e eu vou ficar aqui no deserto. Aleluia! Você já se sentiu como um pelicano no deserto, irmão? Hã? Prova, hein, pastor? Ali no pelicano ali. Tô aqui, Jesus. Tá difícil, mas eu tô aqui. Tá dolorido, mas a tua presença é na minha vida. Senhor, eu não devo, Senhor, mas eu estou no deserto. Aleluia! Nesta noite, creia que o deserto é apenas um tempo de peregrinação para você enfrentar. Pelicano de Deus, se solte na presença do Eterno nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Davi conclui, eu não sou só como um pelicano. Eu também sou igual uma coruja na solidão. Eu não sei se você sabe, a coruja é o único animal que depois de piar, pelicano nem pia.
A coruja não canta, pia. Alguns dizem que ela grune. Não, quem grune são as gralhas. Coruja pia. E o piado da coruja é ouvido de longe. E o piado da coruja é triste. E o detalhe, depois que a coruja acabou de piar, chegue perto para você ver. É o único animal que chora. Depois de piar, ela chora. A coruja também, uma outra característica interessante, somente a coruja dorme 6 horas por dia. O outro restante do tempo está acordada. E o último piado da coruja na madrugada é o mais dolorido. Pastor, o que o senhor quer me dizer com isso? Davi entende, olha, nesse deserto eu sou igual um pelicano, tenho reserva, estou fora do meu habitat natural. Mas nessa dificuldade também, eu descobri que o meu filho está lá, os homens foram lá levar a arca, mas aqui eu sou igualzinho uma coruja na solidão. Ou seja, eu choro dia e noite. Não tenho palavras para cantar, apenas pio. E pelo que é lógico, Deus só aceita o cântico das andorinhas e Deus só aceita o cântico do sabiá. Mas eu sou uma coruja que o meu piadinho está sendo seguido por lágrimas intermináveis. Nessa minha luta, nessa minha prova, eu estou chorando demais. Eu estou piando muito, eu estou me lastimando demais. Mas e aí, Davi? E daí que já subirá a notícia. Aleluia. Já subirá a notícia, estancará o piado da coruja. Para quê, pastor? Para me tirar de uma vez da prova? Não, Senhor. Para me arrancar de uma vez da prova? Não, Senhor. Por quê? Porque Deus quer que a gente chore. E eu oro para que Deus, nesta última hora da igreja na face da terra, venha com um desentupidor de canais lacrimais, porque é inconcebível um crente vir para a igreja aqui não chorar, não derramar suas lágrimas. É inconcebível um crente sentir a presença de Deus, arrepiar o corpo e não derreter-se na presença do Eterno. Tem que chorar na presença do Senhor. Ah, pastor, chorar na Bíblia fala de sofrimento. Não, Senhor, chorar na Bíblia fala de vitória. Quem está chorando lá no fundo do poço? Quem está chorando lá no fundo do calabouço? Jeremias, o profeta chorando lá. O que é que Deus faz? Deus vê a lágrima dele e manda um etíope, Ebed-Meleque, diz, vai lá, pega a estopa, bota no sovaco dele. A Bíblia diz, bota no sovaco dele e puxa ele do cativeiro. Vai chorando porque a estopa já vem aí. Você pensa que Deus vai trazer corda para te livrar, amigo? Você pensa que Deus vai trazer para você guindaste para te tirar do poço? Não. As suas lágrimas farão Deus trazer estopa, algo que você jamais imaginou ver. Pastor, vitória é só isso, chorando? Não, Senhor. Diz a Bíblia que João olhou um livro, e quando olhou o livro disse assim, uau! Que livro lindo, mas está selado e há 7 selos ele tem. E a Bíblia diz, capítulo 5 do Apocalipse, e eu, João, chorava muito. Mas quando as minhas lágrimas foram ouvidas, eu ouvi um ancião de dias que estava atrás de mim, com vestes talares. Da sua boca saiu uma espada alguma, de 2 gumes. Do seu pé era como latão reluzente. Ele tinha um cinto cravejado no peito. E ele olhou para mim e disse, não chores. Eis aqui a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, que morreu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia, aleluia. Vai chorando, irmão, que Deus manda o ancião. Ei, pastor Rubio, pelicano no deserto, nem piar podia. Aí Deus abençoa, agora pia, agora chora. E aí, pastor, isso é o tudo para a vida? Não. A fase do pelicano termina, a fase da coruja também. E qual fase entra? A fase entra do pardal. E Davi está lá escondido, lá em cima, esperando os meninos voltar, e ele escreve, agora espero, velo, igual um pardal, sozinho no telhado. O que o senhor tem a dizer com isso, pastor? Antigamente pelicano, nem cantar cantava. Daqui a pouco chorava muito e piava. Agora é um pardal que espera cantando.
Hã? Você está entendendo a palavra, crente? O negócio de Deus com você é para te fazer entender que você tem que esperar cantando. Como é? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Enquanto Davi espera a notícia chegar, ele fica esperando, cantando. Que cântico. A continuação do salmo. Depois você lê na sua casa. Mas por enquanto ele é igual um pardal no telhado, cantando. Eu nunca vi um pardal no telhado sem estar cantando. Eu nunca vi. O canto pode até ser desentoado, desafinado, nem quer ninguém ouvir. Mas não seria isso que Deus quer que você faça? Não seria um esperar que Deus quer que você espere? Como é que é, pastor? O negócio de Deus é que você espere. Espera a hora dele. E como? No telhado, sozinho, mas cantando. Pastor Ditinho, o detalhe é o seguinte, na Bíblia a gente tem muita gente que esperou. Abraão esperou 25 anos. Tentou ajudar Deus. Mas Deus não precisa de ajuda. E você sabe a história. Com 100 anos de idade nasce o menininho. 25 anos cantando. Pastor, 25 anos eu vou ter que esperar no telhado? A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que Caleb esperou 45. Já cantamos hoje aqui. 45 anos esperando. Velho, mas crente, cantando. Josué 14 diz assim: e ele perseverou. E perseverar na Bíblia, irmão, é para poucas pessoas. Perseverar é esperar para valer. Ó, vou esperar porque quem prometeu é fiel. Eu sou ranzinza, eu vou esperar. Eu acredito que está lá um culto lá, e o pastor Josué tem a mão no microfone e diz: irmãos, vamos transformar um culto hoje num bingão espiritual. Como, pastor? Vamos colocar aqui os números das tribos, 9 tribos e meia que passaram o Jordão e ainda não receberam a sua terra, a sua herança. Vamos colocar aqui os nomes e vamos fazer o sorteio. Hoje todo mundo sai da igreja dono de uma propriedade, porque Deus nos prometeu. E Josué começou a pregar e de repente chega um velho. E o velho era Caleb. E vem entrando o corredor afora, eu acredito: irmão, diácono, que culto é hoje? Aí o diácono diz: hoje é o culto da entrega da posse. Pastor Josué diz que vai dar terra para todo mundo. É bênção, irmão Caleb, hoje é bênção, valeu a pena esperar. Caleb entrou, subiu, acredito eu, tá? Irmão Josué, pastor Josué, um pedacinho. O que foi, irmão Caleb? Fique tranquilo, seu nome já está na lista. Se eu quero que tire o meu nome da lista. Por que, irmão Caleb? Por que o senhor quer que tire? Porque eu não tenho direito a entrar em sorteio. O que Deus deu para mim é meu em herança. Josué não quer acreditar, eu acredito. Josué não quer acreditar e diz assim: olha, irmão Caleb, é o seguinte, irmão Caleb, eu tenho que dizer para o irmão que a terra que o irmão pisou e Moisés lhe prometeu, sendo boca de Deus na sua vida, porque a palavra do homem de Deus, quando fala, é promessa de Deus na nossa vida. Se você crer, pega porque é promessa. Moisés falou para o Senhor há 45 anos atrás. E tem um detalhe: a terra que o Senhor pisou é Monte Hebron. E Monte Hebron tem uma cidadezinha lá em cima chamada Kiriat Arba. Está cheia de descendentes de Anak e Anaquins. Está todo mundo lá em cima, é só gigante. O Senhor tem certeza que quer ir para lá, velhinho? Aí, irmão, o velhinho fica bravo. Eu acredito que pega no microfone e diz assim: tal era a minha força há 45 anos atrás, tal é a minha força hoje. Eu irei e tomarei posse, porque Deus me prometeu. Está esperando o que Deus prometeu há quanto tempo, amigo? Pastor, já faz 10 anos. Tem muito chão para chegar a 45. Mas pastor, já passou de 45 e não cumpriu ainda. Pela Bíblia, pela minha Bíblia, a Bíblia que eu prego, teve uma velhinha que esperou 84 anos. E eu amo os velhos. Que? Uma velhinha esperou 84 anos. O nome dela, pastor? Ana. Mas a Ana não só esperou alguns dias? Não, 84 anos. Não é essa Ana que você está pensando. É a Ana do Novo Testamento, a profetisa Ana.
da tribo de Levi, a Bíblia fala da tribo de Levi, filha de Fanuel, ou seja, tem origem. A origem dela faz-me entender o seguinte, amigo, vai nascer um que governará, vai nascer um mandador em Israel, a salvação virá em Israel. Bisavô falou, o avô falou, o pai falou e ela não viu acontecer. E quando não vê acontecer, o irmão Simeão, outro velhinho, diz: irmã Ana profetiza, eu tenho aqui na minha agenda que hoje é dia de consagrar um menininho que nasceu lá no santuário, lá na igreja. Vamos lá comigo que a senhora canta, profetiza e eu oro. Se vamos lá. A velhinha saiu, irmão. A velhinha e o velhinho entraram no templo e daqui a pouco aponta na porta do templo Maria e José. O que eles tinham na mão? Um embrulhadinho de gente. Talvez enroladinho de fraldinha. Vem chegando e diz: é o irmão Simeão? Sou eu, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pois é, aqui o menino que é para o Senhor apresentar a Deus. Ora e apresenta a Deus. E ele diz: irmã, vamos orar, vamos apresentar. Mas antes deixa eu ver a carinha do menino. E quando ele baixa a fraldinha e vê a carinha do meigo nazareno, aleluia! Ele diz: obrigado, Deus, despede o teu servo em paz, agora já posso morrer, porque tenho visto a salvação chegar em Israel. 84 anos esperando. Quanto tempo você está esperando por aquela bênção que Deus te prometeu, hã? Deixa eu profetizar nesta noite. Há quanto tempo você está esperando o casamento? Pastor, já estou feio, já cresceu a barriga, está difícil. Jesus não salva mais. Ei, irmão, você que pensa que Jesus não salva. Jesus me salvou, me resgatou e me fez ir lá para aquele país, para Ele me dar uma adjutora. Ele me deu uma bênção, glória ao nome do Senhor. Ele é fiel para cumprir na sua vida também. O problema nosso é que a gente é imediatista demais. A gente quer achar que Deus trabalha no nosso expediente, Sibeli. A gente quer achar que Deus pica cartão. A gente quer achar que Deus anda de ônibus. A gente quer achar que Deus dirige. A gente quer achar que Deus cumpre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não! Deus é Deus na sua essência. O tempo é dele. Ele ainda é Deus. Há quanto tempo você está esperando a promessa, hã? Pastor, já tem uns tempinhos. Então vai esperando, igual um pardalzinho no telhado. Aleluia. Só que quando a notícia, voltando para Davi está cantando lá em Monofre, alegre, cantando igual um pardalzinho. Chorou muito como uma coruja. Regurgitou o tempo que teve passando aí e ficou fora do seu habitat. Mas agora, como um pardal, ele vê dois chegando. E os dois vêm chegando espavoridos, dizendo: Deus colocou emboscada para o seu filho. E ele saiu em batida, em retirada contra o exército inimigo. E tem um negócio para te dizer, rei, que não vai te alegrar. O que aconteceu? O que passou dessa hora? Ele diz assim: o seu filho se enforcou numa árvore. A sua cabeleira o fez ficar enganchado numa árvore e ele morreu. Quem espera sempre na determinação de Deus. Davi jamais saberia que Deus iria fazer isso. Mas Deus é Deus, que trabalha dos meios que às vezes eu não imagino que Ele venha trabalhar. E o trabalho do crente, pastor, é esperar. Do jeito que Deus mandar a prova, entra nela e saia do lado de lá cantando vitória. Tem crente pelicano aqui nesta noite? Tem crente coruja aí pro meio? Será que ainda sobrou alguns pardais? Salmo 83, até o pardal e a andorinha encontrou casa, ninho para si, sua prole em seus altares, diz a Bíblia. Pardal é coisa de Deus, então em nome de Jesus, a partir de hoje, comece continuadamente a cantar ao Senhor. A sua vitória está no cântico. Vai cantando que Deus vai trabalhando. Vai louvando que Deus vai agindo. Vai louvando que Deus vai manifestando o seu querer. Coloque-se em pé comigo agora em nome de Jesus.
Choramantaramas. Aleluia. Pastor, é tudo para hoje? Ainda não, Deus ainda quer fazer mais. O que Deus quer fazer? O Espírito de Deus ministrou ao meu coração o seguinte: convide à frente do altar, Géser, todos quantos aqui nesta noite estão, que ainda esperam algo de Deus. E por um momento pensam que Deus se esqueceu de cumprir aquilo que Ele te prometeu. Chame-os à frente do altar, porque nesta noite Deus dará força àquele que não tem mais força para esperar. E nesta noite Deus cumprirá para pessoas aquilo que Ele prometeu. Você tem coragem? Saia do seu lugar e venha à frente do altar. O que é que Deus te prometeu? O que é que Deus te prometeu? Ah, pastor, uma casa. Isso, vai glorificando e cantando, que Ele vai cumprir. Aleluia. Dá um passo mais à frente, por gentileza. Isso, se entrega de verdade. Eu estou vendo jovens aqui à frente. Se Deus te prometeu o batismo no Espírito Santo, não precisa daqueles pregador que joga o paletó, assovia, planta a bananeira. Não, Deus faz no jeito que Ele quer. O problema não é entender Deus, o problema é me entender. Quando eu me entendo, eu sei que Deus ainda continua agindo. Eu estava no deserto como um pelicano, Deus estava agindo. Eu estava no deserto sozinho como uma coruja chorando, mas Deus estava agindo. Agora eu fiquei um pardalzinho, estou cantando. Deus está recebendo o meu louvor e eu vou esperando enquanto Ele recebe. Se curve diante da presença do Senhor. Você tem um tempo para colocar diante de Deus todos os seus arremates espirituais. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso se quebre hoje. Se derreta nessa noite. Vá lá embaixo na presença do Eterno. Ele é digno de receber a sua. Fala para Deus o que você nunca falou. Diga para Deus o que você nunca disse. Faça para Deus o que você nunca fez. Nessa noite Ele quer ouvir da sua própria boca. Ele quer que você o adore. Ele quer que você continue esperando. Se solte na presença dEle agora. Ó Deus Todo-Poderoso, se sou teu servo, estou debaixo da tua unção, derrama sobre nós nesta noite um batismo de quebrantamento espiritual no teu povo. Isso, Jeová, nesse momento, isso, Senhor, vai, Jeová, em nome de Jesus, quebranta corações endurecidos, tira coração de pedra, bota coração de carne, trabalha no profundo, trabalha no íntimo. Jeová, tu és o Deus da igreja. Se solte na presença do Senhor, adore a Ele, adore a Ele. O clima está bom para receber batismo do Espírito Santo. Seja cheio, renove-se na presença do Senhor. Cante hinos espirituais, adore ao Senhor, exalte-o. Eu gostaria de pedir, com autorização do pastor, que os obreiros ministros de Deus ministrem sobre este povo agora, em nome de Jesus. Desçam lá e ministrem sobre eles agora, em nome de Jesus. Coloquem as mãos sobre eles e ministrem sobre eles. Ministrem quebrantamento espiritual, ministrem batismo no Espírito Santo. Deus é Deus na sua essência e pode fazer muito mais. Adore-o, adore-o. Adore-o, adore-o, adore-o. Adore o pardalzinho de Jesus. Adore o pardalzinho do Senhor. Adore-o, 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 adore. Se solte na presença do Eterno. Eu já estou vendo lágrimas aqui, eu já estou vendo lágrimas aqui. Eu já estou vendo lágrimas, é sinal que o batismo do Senhor já desceu sobre vidas aqui, em nome de Jesus. Chore mesmo, se quebre mesmo, não se preocupe com nada, não se preocupe com ninguém, se quebre. Rimicou anaicho que bederebe agasse querebele behato rimidicou anas. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sinta o toque do Espírito do Senhor nesta noite. Sinta o toque do Espírito do Senhor nesta noite. Ah, tá difícil a luta, pastor, tá difícil a prova. Deus ainda é Deus, Deus ainda tem o domínio da situação. Deus ainda é Deus, Deus ainda domina. Adore a Deus, adore a Deus, adore o moço.
Adore o homem das mãos furadas. Aleluia. O fiel está aqui cumprindo aquilo que ele te promete. O fiel está aqui cumprindo aquilo que ele te promete. Deus ainda é Deus, irmão. Deus não te esqueceu no deserto, não, amigo. É uma fase. Rebla cla profetio beneberebe colamanto rebiassaio burri bidibico andai. Elo andalabassi vedere. Os amigos vão voltar. E quando os amigos voltarem, entrarão boas novas. E as novas vão dizer que tu ainda é rei. O reinado está sobre a tua cabeça. Aquele que te deu não tira. A morte circunda o teu arraial. Mas escolhido tem coroa. Escolhido é dono do trono. Amigorobassi querebedebereberras. Escolhido é dono real. E aquele que ungiu foi o Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, o dono do céu, aquele que manda em tudo. Eu estou arrepiado aqui nesta noite. Eu não sei porque Deus falou isso com você, mas se Ele falou, Ele é Deus e fiel para cumprir. Eu finalizo com uma oração. E depois com um exercício de fé. Todo-Poderoso Deus, debaixo da tua sacrossanta presença, esta que sinto nesta noite, eu oro, Senhor, e dirijo a Ti todas as minhas palavras, que não foram minhas, mas foram Tuas. Eu retorno-as a Ti, e que exista o amplo cumprimento das Tuas profecias nesta noite. Sobre todos quantos aqui diante do altar estão, anima-os para continuar cantando como um pardal solitário no telhado. Dá-os força para pôr a mão na bênção. Dá-os força para conquistar a herança. Dá-os força para adquirir a tua preciosa promessa. E cumpre nesta noite o teu proceder, o teu falar, o teu agir. É o pedido do meu coração. No nome que é mais poderoso do que todos os nomes que existem, o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Exercício de fé, as duas mãos aos céus, por favor. Eu sempre peço para fazer isso, as duas mãos, só quem tem mão, as duas lá em cima. Diga: eu, a partir de hoje, aprendi. Sou um pelicano, sou uma coruja, mas continuarei sendo um pardalzinho cantador. Só quem é pardal cantador, bate no peito para me ouvir o barulho e diga: eu vou continuar cantando. Passe o tempo que passar, eu vou continuar cantando. Passe o tempo que passar, eu vou continuar cantando. Se isso é verdade, diga pelo menos 3 pessoas e diga assim: eu vou continuar cantando, viu? Vou continuar cantando. Não se preocupa comigo não, eu vou continuar cantando. Adore o nome do Senhor, volte para o seu lugar, seja ministrado por essa palavra. Deus abençoe a igreja. Seja Jesus o teu nome engrandecido e glorificado para todos sempre.